pessoal, estamos aqui hoje com mais um episódio do nosso podcast Fala aí, Mestre. Meu nome é Jéssica, estou aqui com o meu co-host, o Cleiton. E aí, meu parceiro? Tudo bem, Jéssica? Tudo jóia. Sejam todos bem-vindos. Hoje estaremos abordando mais um tema, a importância do departamento de vendas em uma organização. Então, sejam todos bem-vindos para abordar esse tema que é tão importante, que é o comercial, né? Sim, com certeza. E temos a nossa convidada, a Renata, que é da Enrel. Tudo bem, Renata? Tudo bem. Obrigada por me chamar, por convidar para participar desse momento aqui. Sim, Seja bem-vinda. Obrigada. Seja bem-vinda. Bom, primeiro de tudo, me conta um pouquinho sobre você, sobre a sua experiência, tanto profissional quanto a sua história de vida, para nós conhecermos um pouquinho sobre você. Eu trabalho aqui no Grupo Âncora já há 12 anos, né? Sempre trabalhei no departamento comercial. Então, eu trabalhava na Âncora. Aí, quando a Enrel chegou aqui na Âncora, eu fui convidada para estar indo para o departamento, administrando, né, o departamento comercial interno de vendas. E estou lá há 6 anos. Amo trabalhar com vendas, né? Então, é uma paixão. Sempre trabalhei com vendas. E estamos aqui. Ah, legal, bacana. Bacana. Então, você iniciou o projeto Enrel. Exatamente. Né? Quando a Âncora comprou a operação, você iniciou, Isso. né, junto com o comercial, sendo coordenadora. Exato, fui convidada. Trabalhava como vendedora interna aqui, né, na Âncora. Aí eu fui convidada para ser coordenadora do departamento. E estou lá até hoje, Sim. à frente do É departamento. legal isso, né? Quando a gente Sim. trabalha em uma empresa que tem esse plano de carreira, esse Sim. plano de crescimento, né? Exato. E foi um desafio, né? É um Porque a gente acaba saindo da zona de conforto, né? Sim. Com Porque aqui certeza, total. eu trabalhava como vendedora, então eu já tinha meus clientes, a carteira, conhecia todo mundo. E aí eu fui para uma empresa nova, né? Que era um segmento novo, produtos que eu não conhecia. Eu lembro que na época eu não sabia nem falar esmerilhadeira. Então foi. E logo depois veio a Feicom também, né? E a gente foi para Feicom assim, e eu falava, nossa, como que, né? Não conheço Sim. muitos produtos. A Âncora trabalhava já há 6 anos na Âncora, então já conhecia todos os produtos, já sabia, né? Sim. Tudo. E aí lá, não, foi um desafio. Então a gente foi pra Feicom, depois a gente foi aprendendo e também tava com uma função nova, né? Que era como gestora, nunca tinha trabalhado como gestora. E aí os desafios são grandes, né? Sim, com certeza. Porque aí trabalhar com pessoas é um desafio, né? Sim. Mas... Você estava acostumado a lidar com a sua carteira de clientes, Exato, né? estava acostumada a lidar com clientes, né? Não com pessoas. Com seus clientes. Aí Exato. você já partiu para um lado gestor, que aí você tem que cuidar de Exato. todo o time comercial. E aí era uma empresa... Cada um com suas metas, preocupando Sim, com cada um. e assim, o desafio era maior ainda, porque era uma empresa que tinha acabado de chegar, então estava reestruturando tudo, né? Então foi bastante desafiador, mas também teve bastante aprendizado. Tem aprendizado a gente Sim, tem todos os dias, É né? como tudo na vida, né? Sim. É aprendizado e outra. Essas feiras e eventos, né? São uma escola, né? Para quem Exato. entra no segmento. Essas feiras voltadas Exato. para construção civil, É onde né? a gente mais aprende, né? Sim, Porque com a gente está muito em certeza. contato com o cliente, o público vem, faz uma pergunta, aí às vezes você não fala, nossa, o que será que é isso? Aí você acaba aprendendo também, Sim. né? Então, é bem, bem interessante esses eventos que a gente participa. Sim. Porque por mais que a gente estuda, que a gente ali vai se capacitando, tanto com questão de produtos, é um pouco complicado, porque cada vez aparece uma coisa nova, né? Exatamente. Principalmente nesse ramo de ferramentas, né? Porque até Sim. então era fio, aí mudou pra bateria, aí vem tecnologia de motor brushless, né? Muda muito. Exato, Todos exato. os anos vem novidades. inovando, né? Vai inovando e toda E sem feira a gente... contar o atendimento, né? Sim. O relacionamento com o cliente, né? Que eu acho que esses eventos é muito importante pra gente que é do comercial isso, né? Aham. Porque a gente acaba tendo um relacionamento mais próximo do cliente. Que Sim. uma coisa é você falar por telefone e outra coisa é você estar em contato com o cliente. Parece que quando você está em contato com o cliente ele gosta, né, de falar com você, de te conhecer Sim. pessoalmente e depois daquele contato parece que tudo muda, porque Sim. fica uma relação mais Estreita o Sim. relacionamento. Cria uma Exato. afinidade com o cliente. Sim, você exatamente. consegue acompanhar todos os processos, e como que é o perfil daquele cliente, o que performa na loja dele. Sim. E aí você consegue
dar um direcionamento, né? Na hora de finalizar, fechar uma venda ali. Exatamente. Um pedido. Até as ações que a gente faz com as vans, né? Sim. Às vezes tem ações em clientes, aí eu até escalo as vendedoras para estar indo fazer ação, Sim. até com você, né, Sim, Cleito? com Às vezes certeza. elas vão, né? Sim. Pra ter essa experiência, né? Ter essa experiência. E elas voltam assim, nossa, muito contente. Ela fala, nossa, Renata, é outra visão que a gente tem, é um Sim. relacionamento que cria com o cliente fica super Com feliz certeza. que a gente foi lá prestigiar o evento na loja dele. Então, assim, é muito... Sim. trabalhar no comercial, assim, gente, eu Sim. sou até suspeita a falar, mas eu gosto muito de trabalhar no comercial, Sim, né? os clientes, ele gostam dessa relação, né? Sim. Porque é importante, porque quando ele confia em você, tudo se torna mais fácil, né? Exatamente. Ele acredita naquilo que você oferece, naquele valor que você, eu não consigo mudar esse preço. Então ele acredita em você que você não está enrolando ele. Então ele fala assim, não, eu já confio na empresa, confio na gestora, confio nas vendedoras. Sim. Então é uma relação diferente. E a atenção, né, que você dá para o cliente, né? Então, Sim. quando você, o cliente percebe que você está interessado nele, que você dá toda aquela atenção para ele, cria essa credibilidade, né? Sim. Então, eu acho que trabalhar com vendas é muito isso, é você passar credibilidade para o cliente, né? Porque, Sim. principalmente marca de ferramenta, a gente tem muitas no mercado, mas nós Sim. temos que fazer a diferença, Ser o né? diferente. Ser o diferente. Então, o diferente é o quê? É o atendimento, né? Sim, Eu com acho certeza. que o atendimento é tudo. O Sim. pessoal fala muito de preço, sim, qualidade. É importante? É. Mas eu acho que o mais importante de tudo é o atendimento. Exato. Sim, Né? o Quando você relacionamento. cria um relacionamento com o seu cliente, ele muitas das vezes ele nem vai olhar o preço, nada, ele vai lembrar do Sim. relacionamento que você tem, da Sim. atenção que você deu, né? A Enel me dá uma atenção que eu preciso. E não só na hora da venda, né? Eu acho que é tudo, né? Desde a venda até o pós-venda, né? Sim, Sim. com certeza. E quando o cliente tiver um problema, a gente tá lá para ajudar ele também, para falar para ele, olha, eu não tô aqui só para vender, eu tô aqui para te dar a solução também do seu problema, né? Sim, Então, é. acho que isso é É. muito importante. Até mesmo nos treinamentos, né? A gente Exatamente. fala assim, fala do produto, todos falam iguais. Então a gente tem que ser o diferente. O que a gente pode abordar que as outras não abordam, né? Sim. Ser um treinamento mais técnico, a forma certa de vender aquele produto. E tem dado certo, né? Principalmente quando eu dou um treinamento, eu tento ser diferente do que as outras fazem, né? Aí a gente pergunta, você trabalha com outra marca? Você sabe falar sobre esse produto? Não, não sei. Então vamos falar sobre ele. Você sabe para que serve essa função? Não, não sei. Então, sim, a gente está vendo que as outras empresas estão dando brecha, né? Porque não estão treinando da forma correta. E quando a gente treina, ele cria um relacionamento com a gente. Fala assim, não, a Enel, ela fez um treinamento que foi tão importante para nós, né, que eu vou saber vender com propriedade a ferramenta. Porque a gente, igual você falou, existem várias empresas, várias marcas no mercado, e a gente tem que ser o diferencial. Exato. E qual que é o nosso diferencial? O atendimento. Né? Então, isso é importante. Então, quando a gente vai abordar temas em treinamentos, a gente tenta sempre falar sobre coisas que as outras não fazem e que na hora de vender, a gente vende com mais propriedade. E o cliente, às vezes, ele fica até meio assustado quando a gente fala assim, olha, eu tenho uma equipe que pode te dar um treinamento, né? Eu tenho os meus técnicos que pode ir na sua loja, treinar todos os seus vendedores, fazer ação com seus clientes, até fazer demonstração. Sério? Você tem? Sim. Eu tenho uma van, né, que é o showroom móvel, que dá para vocês fazerem demonstração de produto. O meu técnico faz demonstração de produto. Nossa, o cliente fica super Encantado, feliz, né? encantado. E é isso, é a porque- questão do encantamento, Sim. né? Porque a venda nada mais é que uma forma de você encantar a pessoa, né? Exato. E ter essa questão também do relacionamento, dar todo um suporte pra ele, porque não é só se preocupar com os números, né? Com os Sim. valores. Uhum. E sim tudo que vem agregado a isso, todo o serviço que vem agregado a isso, né? Os valores é uma consequência, né? Se você Sim. dá todo um atendimento, né? Você faz todo esse processo antes, né? Então, consequentemente, a venda vai acontecer, Sim. né? E na hora da venda, ele vai lembrar sempre da sua marca. Poxa, Exato. a Enel, ela sempre dá nosso suporte, sempre dá um suporte. Muitas das vezes eu deixo meu cartão com o cliente e falo, quando você precisar, tiver alguma dúvida, ligue para nós, ligue para mim. Se necessário, a gente faz até um vídeo, que é importante. Porque às A vezes gente sempre faz, né, É, Cleito? Às vezes o cliente liga, tá com dúvida. Sim. Como que coloca o disco na serra? A máquina tá travada, não consigo. Então, a gente Você chama vai lá, vocês fazem o vídeo, a gente manda pro cliente, o cliente fica super feliz. Ele fala, nossa, que atendimento, Sim. vocês conseguiram resolver o meu problema. Então, eu acho que o mais importante é isso, a gente dar esse atendimento ao cliente, né? O cliente se sentir importante, né?
Quando o cliente se sente importante, Sim, com ele certeza. sempre vai lembrar de você, né? E eu achei interessante porque, assim, o pós-vendas, né? Inclusive, a gente conversou com a Jaque, né? Nos episódios anteriores. E o pós-vendas, ele é uma extensão da venda, né? Exato. Só que não necessariamente o vendedor não deixa de ter aquele relacionamento, né? Sim, Então, assim, sim. a venda acaba se tornando um relacionamento constante. Justamente para você ser essa questão diferente, né? Exato. De estar ali sempre acompanhando todo o ciclo de vida, tanto não só do produto, do que a pessoa comprou, né? Mas também o ciclo de vida daquele cliente na organização, né? A gente fala que tem o pós-venda, do pós-venda a parte de assistência técnica, né? De dar um atendimento se a máquina teve algum problema, alguma coisa. E nós temos o pós-venda depois da venda, né? Que é muito importante, eu falo sempre das vendedoras, que é muito importante fazer esse pós-venda. Qual que é? Perguntar se o cliente recebeu a mercadoria, se chegou tudo certinho, como que foi a saída dessa mercadoria na loja dele, se já tá tendo reposição. Então, a gente faz isso, a gente preza muito por esse pós-venda após a venda, né? Da parte comercial, de ligar para o cliente e perguntar se chegou tudo certo, dentro do prazo, se não teve nenhum problema, porque a gente se preocupa com isso também, né? Não é só a venda, então a gente se preocupa até chegar no cliente e o cliente receber a mercadoria e colocar para venda. E depois disso, a gente também faz a parte dos treinamentos também, que a gente acha muito importante, né? Isso que a gente já falou agora. A reciclagem da equipe também, né? Exato. Assim, eu percebo que nos dias de hoje, as vendas, né? Não sei se é uma percepção errada da minha parte ou não, mas as vendas, principalmente por telefone, estão muito mais passivas do que ativas. Como que funciona na sua equipe? Exatamente. A gente tem a carteira de clientes, né? Lá na Enrio, a gente é dividido por segmento. Então, nós temos o segmento de locadora. Aí, eu tenho as vendedoras que atendem só o segmento de locadora. Aí, a locadora, ela tem uma política diferenciada. Ela tem todo um tratamento diferenciado. Ela pode comprar peça através do telecontro, né? Nós também temos a parte de treinamento, que eu acredito que até que a Jaque falou quando ela fez o episódio com vocês, do treinamento às locadoras, que a gente traz os técnicos aqui para treinar eles. Então, a gente tem todo um diferencial nesse segmento de locação. Depois, nós temos as meninas que atendem as revendas, né? Que as revendas é toda a parte do varejo, loja de material de construção, ferramentas, ferragem, tudo que engloba o varejo. Nós temos as meninas que são divididas por região também, né? Então, cada vendedor atende uma determinada região em parceria com o representante externo, né? Então, a gente fala parceria por quê? É extensão. O que ela não consegue fazer aqui dentro, ele faz lá fora. O que ele não consegue fazer lá fora, ela faz aqui dentro. Então, é uma parceria que dá muito certo. Inclusive, a gente trabalha do mesmo método que a Âncora trabalha aqui também, né? E dá muito certo, né? A Âncora já está há 32 anos aí no mercado trabalhando dessa forma. E a gente implantou isso na Enrio também e segue tudo caminhando perfeitamente. E nós temos também as vendedoras que atendem o segmento de contas específicas, que nós chamamos, né? Que seria um home center, um e-commerce maior, né, mais focado em ferramentas, os atacados. Por que a gente fala de contas específicas? É um cliente que precisa de uma atenção diferenciada, é um cliente que tem um contrato, ele tem um agendamento, então ele precisa ter uma atenção ali na parte mais burocrática. Então, por isso que a gente tem vendedoras específicas para atender esses clientes. Aí trabalha da mesma forma, tá? E tem também o canal Madeira, né? Isso, tem o canal Rede Madeira, que nós atendemos também, que é um canal que está sendo desenvolvido. Acho que o Cleito até fez algumas ações. Novidade. Crescendo cada vez mais Isso. segmento, né? Inclusive, a gente tem alguns representantes focados só em atender essa linha da Rede Madeira, que é uma rede bem grande, uma linha bem grande, que a Enrio está entrando agora nesse mercado, mas que está sendo um sucesso também, tá? A gente está sendo muito bem aceito por esses clientes que trabalham só com essa Rede Madeira, né? E aí temos, assim, o mercado de ferramenta é um mercado muito grande, né? Então, infinitos segmentos, mercados pra gente explorar, né? Então, a gente tá
constantemente trabalhando e cada vez mais entrando um pouquinho aqui, um pouquinho lá. Como que é o relacionamento, né, da equipe comercial com os representantes, né? Porque são externos, né? Sim. São pessoas de outras cidades, outros estados, e também a questão do relacionamento com os promotores também em si, né? Porque acaba sendo uma coisa só depois, Sim. né, no final. É uma equipe, né? Nós somos uma equipe e trabalhamos como equipe. Então, assim, é perfeito. O relacionamento com os representantes tem essa parceria, né? Porque, assim, tem empresas que trabalham... A gente tem uma coisa que eu acho muito interessante. Muitos dos representantes vêm trabalhar com a gente por conta disso também, que é a parceria. Tudo que as vendedoras internas vendem, eles ganham. E tudo que eles vendem, elas também ganham. E muitas empresas fazem de concorrência. Sim. Né? É o que ele vender é dele, o que ela vender é dela. Aham. E aqui não, a gente tem essa parceria. E com isso, o relacionamento é muito saudável, né? Sim, E legal. assim, é de parceria mesmo, porque às vezes ele tá no cliente e liga pra vendedora e fala: olha, você consegue me passar o orçamento pro cliente? Tô aqui agora. Aí a vendedora pega e já liga pro cliente e fala: olha, o meu representante estava aí na loja aí com você agora, me tira uma dúvida. Ah, eu tô com uma campanha, você não quer colocar, aproveitar? Então ela complementa o que o representante O começou. atendimento dele, legal. Exatamente. Ou então ela fez um orçamento hoje e amanhã ele passa na loja e fala: olha, minha vendedora mandou um orçamento aí, você chegou a dar uma olhadinha? Vamos fechar? E ele finaliza o que ela começou aqui. Torna-se uma sinergia, né, entre os departamentos. Exatamente. Que Então, bacana. assim, o relacionamento deles são de parceria mesmo, de cumplicidade entre a equipe, né? E a E com os questão promotores também. do e-commerce, né, em si. Sim. Você acha que o e-commerce, quando ele veio, né, porque tem muitas, né, inclusive grandes home centers Sim. que tem, você acha que o e-commerce, ele acaba sendo um aliado ou não na cabeça das vendedoras, né, do comercial? Como que funciona? Na parte comercial, assim, o e-commerce, ele é uma vitrine pra gente, né? Então, não tem como a gente estar nesse mercado, inclusive. Até mesmo porque, depois da pandemia, esse mercado de Sim. e-commerce estourou, assim, explodiu muito mais rápido do que a gente imaginava, né? Então, eu acho muito importante a gente estar nesse mercado, né? Estar nesses grandes líderes de mercado aí, né? Nesses grandes sellers, né? Que o pessoal fala. E então, pra marca, né? Pra divulgação Sim, da marca. Porque às vezes o consumidor liga e o consumidor ele mudou um pouco, né? A ideia de comprar direto na loja. Sim. Tem os conservador que compra e ainda vai continuar comprando, mas tem muita gente que com a pandemia acostumou a comprar pela internet. Então eles ligam e já querem. Olha, onde que eu encontro a ferramenta tal da Enrio? A gente fala, na loja. Eles falam, não, mas tem no e-commerce. Então a gente acaba indicando os nossos parceiros. Sim. É igual você falou, é uma vitrine, né? Ele Sim. sempre pergunta quais as lojas que vocês têm parceria. Sim. E quando você cita esses grandes e-commerce, já te dá uma visibilidade melhor, né? E às vezes o cliente vai na loja física e acaba não tendo estoque daquele produto. Sim. Nós temos uma linha bem ampla, né? Então, Sim. muitas das vezes o nosso cliente ele acaba não colocando a linha toda, né? E aí o cliente vai procurar e não tem estoque. Aham. E aí a gente faz duas coisas, né? Indica um e-commerce e liga para o nosso cliente e fala: olha, a gente teve Sim. indicação, né? O cliente Sim. foi na loja, você não quer colocar? Então, isso pra gente também é muito Acaba bom. sendo Aumentando o mix do uma cliente. oportunidade, no caso, Exatamente, né? uma oportunidade de aumentar o mix do cliente, Sim, né? com certeza. É igual você falou, a relação também e a agilidade, que é a entrega do pedido, né? Sim. Igual ele não encontra na loja. Aí ele tem a possibilidade de encomendar aquele produto porque a entrega é muito ágil, né? Então, além de agilidade no processo, tem toda a segurança também de chegar até o cliente, muitas das vezes, perfeito estado, sem falta, né? Porque tudo demarcado, né? Os processos. O nosso processo logístico aqui, que é o mesmo da Âncora, né? A Enrio, ela teve essa oportunidade de pegar o processo, né? Todo esse processo que a Âncora construiu durante todos esses anos. E um deles é a parte logística, né? O nosso processo logístico, assim, os clientes, eles... Toda hora, quando eles vêm aqui, eles se encantam. Às vezes, eles querem até copiar o mesmo processo que nós temos. Porque o nosso processo, ele é 100% alinhado. Né? Assim, e o estoque também, né? Nós estoque. temos um estoque que acaba sendo...
tem bastante volume, né? Quantidade de Sim. ferramentas ali, justamente porque vem da Alemanha, né? Nós É. não fabricamos as Sim. Exato. ferramentas aqui, né? Então a gente mantém um estoque bem cheio, né? Justamente Esse- para atender a demanda, porque é aquela questão da lei da Sim. procura e da demanda, né? Exato. Então, assim, e a parte voltando a falar um pouco da parte logística, a gente temos os nossos parceiros também, né? Que a gente cuida com isso, porque nós temos todo o processo, temos todo o cuidado de entregar o melhor para o cliente. Então, a parte dos parceiros de transporte também, a gente tem muito cuidado em estar Sim. contratando para eles entregar o nosso produto no cliente do jeito que saiu daqui, né? Sim, Em exatamente. perfeito estado. Então, Sim. a gente tem todo esse cuidado e acontece. É tudo Acontece de chegar monitorado, né? tudo certinho do jeito que a gente programou. A gente não tem problema com isso, né? Sim. De chegar mercadoria faltando Sim. ou mercadoria extraviada, caixa, principalmente na Enrio, como as caixas são coisas que o consumidor, quando ele pega, ele olha a embalagem, né? Sim. Ela não pode estar danificada, ela tem que estar em perfeito estado. Se ela chegar toda danificada, vai chegar lá, o cliente vai olhar e vai falar, Sim. eu não quero comprar isso aqui, tá tudo feio, né? E as caixas são bem reforçadas, né? Isso é uma coisa que eu Exato. estou observando nesse projeto que eu tenho com influenciadores, né, da marca. Justamente é isso. Quando eles vão abrir, a maioria fala, nossa, que caixa reforçada. Sim, É até exatamente. difícil de abrir, justamente por conta desse cuidado, né? Desse cuidado que a gente tem de chegar em perfeito estado para o Sim. cliente e quando o cliente olhar, né, tá aquela coisa, aquela embalagem bonita, Aham. né, certinho. Então a gente tem Sim. muito esse cuidado. Não é só aqui dentro todo o processo. Não adianta a gente ter todo esse processo aqui e depois daqui chegar lá para o cliente de qualquer jeito. tudo Não, a gente amassado, tem todo rasgado. esse cuidado Sim. de chegar do jeito que saiu daqui. Sim, então é legal, a gente falou, é tudo monitorado do início ao fim do processo, Sim. desde a hora da Sim. separação, hora da conferência, do carregamento, né? Então, assim, para falhar nesse processo é bem difícil, né? Sim, A Sim. falha humana é muito difícil nesse processo que a gente faz, né? exato. né? Sim. E a questão de reciclagem das vendedoras, assim, é algo que acontece constante? Como que funciona? Sempre. E é muito engraçado, porque elas me pedem também, né? Uhum. A gente faz muito treinamento Sim. com o pessoal aí dos promotores, o pessoal do trade, né? Então, a gente, sempre que chega um produto novo, a gente faz uma reciclagem, ou até mesmo a gente faz por linha. Quando a vendedora entra, na verdade, ela passa todo por um processo de treinamento. Tá? A gente preza muito pelo atendimento. Sim. Então, a Sim. vendedora ela não chega, ela já vai atender o cliente. Não. Primeiro, ela passa por Uma todo o preparação. processo. Exatamente, a preparação, o treinamento. E um dos treinamentos que ela mais faz é o de produtos. Sim. Para saber cada produto, o detalhe de cada produto, cada linha que nós temos, né? Para que serve para cada segmento, Sim. para quando o cliente ligar, ela passar essa confiança para o Sim, cliente, ter né? propriedade para falar para ele, né, sobre Aham. o produto. Sim. Então, a gente tem todo esse cuidado, né? Quando entra uma vendedora, para ela estar fazendo esse treinamento. E os treinamentos de reciclagem são constantes. Sim. Antes da FEICOM mesmo. Sim. Vai ter a FEICOM? Então, vamos fazer um treinamento de Sim. reciclagem para as meninas Faz irem. um alinhamento, né? Exatamente, para as vendedoras irem estar bem preparadas quando o cliente chegar para a gente dar o melhor atendimento. E a gente sempre faz isso. Aí, locadora é mais focado para a linha de martelos. Então, elas fazem um treinamento focado só para a linha de martelo, Sim. né? O pessoal do e-commerce, qual que é o escopo do e-commerce? A tratativa, né? Então, Porque muda, né? De um Sim, segmento pro outro, é de uma diferente, maneira. por isso que a gente tem políticas diferenciadas para locadora, para o e-commerce e para as revendas. Por quê? São tratativas diferentes, né? Sim. Então, são mercados diferentes. Então, a gente não Sim. consegue tratar todo mundo igual. Então, claro, a gente vai dar o melhor atendimento para todo mundo, né? Eu falo todo mundo igual, assim, na parte de política, Aham. né? Sim. Mas de atendimento, todos são tratados da mesma forma, no melhor atendimento possível que nós podemos dar. É bacana. Legal. Legal. E até puxando um gancho a respeito do e-commerce, né? Sim. Hoje muita gente fala assim da questão dos valores que são diferenciais entre Sim. o varejo físico e o e-commerce, né? E a gente tem essa política de controle de preço, né? Que Sim, é o PMA. que é o PMA. Nós temos uma pessoa responsável só para cuidar da parte de PMA, né? E não é só com a Enrio, né? Sim, O PMA, ele é para todos, né? Pra Para todos. qualquer produto. Então, a gente tem todo esse cuidado com a parte de PMA. Inclusive, a gente tem essa pessoa que só fica o dia inteiro só monitorando os preços na internet. Justamente Sim. para a gente poder ter essa confiança no mercado e essa credibilidade. Porque não adianta a gente... É muito importante para nós estarmos no e-commerce, mas é importante para nós também estar no varejo, nas revendas. Sim, Sim, com Então, certeza. por isso porque que... tem vários perfis, né, de
de clientes, né? Exato. Que é aquilo que você falou, tem o mais conservador, tem aquele que é mais conectado, mais antenado. Então, assim, tem que olhar para todos os pilares ali, para todos os nichos também de clientes, Sim, com né? certeza. E a gente tem todo esse cuidado. A gente quer atender todo mundo e dar o melhor atendimento. Então, por isso que a gente tem esse cuidado com o PMA, que é monitorar o preço na internet, né? Pra gente também não estar prejudicando os clientes da revenda. Sim, com certeza. Porque hoje em dia é normal o cliente hoje ir até a loja, Sim. olhar aquele o preço. produto, depois ele na frente do próprio vendedor ali da loja, ele tá olhando na internet. Mas esse preço tá mais barato. Só que existem todas as diferenciais, né? Do custo de ter uma loja física para um e-commerce, né? Sim. E o cliente às vezes não entende isso. Ele acha que a loja está vendendo mais caro e que o e-commerce está vendendo mais barato. E o e-commerce também tem muitas jogadas, né? Sim. Eles fazem umas campanhas, né? Cupom de desconto, frete grátis. Então, tudo isso. Aí, assim, muitas das vezes o cliente fala, mas vocês vendem mais barato. Não. Hoje, com a política atual que nós temos, a política é a mesma, né? Para o e-commerce e para as revendas. Então, a gente não tem esse diferencial. Mas o que acontece no e-commerce é isso. Essas ações que eles fazem, principalmente às vezes de final de semana, loucura do sábado, né? Black Friday que tem também, Exato. que movimenta as campanhas mais sazonais, né? Dia das Mães, né? Dia dos Pais, que é onde movimenta bastante, né? Então, e aí a revenda fala, não, mas eles estão vendendo tal. Aí a gente entra em contato, fala, olha, esse daqui tá muito fora, você precisa ajustar. Eu não consigo os meus outros clientes estão sendo prejudicados. O e-commerce, ele entende de boa porque ele está muito acostumado com isso, né? Não é o que eu falei, não é uma coisa exclusiva da Enrio, né? Todo mundo que trabalha no e-commerce tem isso. Então, a gente cuida muito com a parte de PMA. Legal, é bacana, né, ter esse controle é importante, controle. Né? Porque o cliente, assim, sempre que a gente está em loja, o cliente ele tem essa diferença de preço, a gente sempre ressalta isso, né? Não existe diferença entre valores estar vendendo para a loja física e vendendo para o e-commerce, não. Cada uma tem uma política de trabalho. Às vezes a margem do e-commerce é inferior ao que a loja pratica por questão de custos, né? Sim. Então ali ele tem o custo de uma estrutura de uma loja, né, dos vendedores, de todo o processo. Lá já é diferente. Onde teria 3 vendedores, lá precisa. Por isso que entra o PMA, né? Que o PMA é o quê? É o preço mínimo de anúncio. Então, quando a gente passa o PMA para o cliente, esse preço mínimo de anúncio, é justamente para isso, para a gente ter a competitividade da revenda estar conseguindo vender também. Sim. Então, não adianta só a gente vender para o e-commerce e não vender. Não, esse não é o nosso foco. O nosso foco é vender para todo mundo que trabalha no mercado de ferramentas, né? Sim. Então, a gente tem esse cuidado com o PMA justamente para isso, para não prejudicar a parte da revenda. Legal. E é bem dividida essa questão também, né? Porque o e-commerce ele cresceu, como a gente falou, na época da pandemia, que onde todo mundo sentiu necessidade de comprar pela internet porque não poderia sair de casa e as lojas estão todas fechadas, né? Depois todo mundo pensou, o e-commerce vai dominar o mercado, as lojas vão acabar morrendo, né? E não foi dessa forma. Medo, né? Exato, né? Mas tem muita gente ainda que prefere muito a loja física. Que gosta do balcão, de chegar lá, conversar, de sentir... É de você falar, né? Tá cara a cara com a pessoa, ter esse relacionamento. Pegar o produto na mão. Exato. Às vezes você consegue ali, né? Ainda mais quando é a linha bateria, você conecta ali a bateria e já consegue fazer. Já ter o produto na hora, né? Não esperar chegar. E aí, às vezes, tudo bem, por mais que a gente tenha uma logística no e-commerce muito rápida, mas no mínimo um dia você vai ter que esperar, né? Sim, e depende de como for sua necessidade. A pessoa quer para aquele dia, para aquela hora. Então, né? Sim. Quantas vezes a gente mesmo como consumidor não vai, tá precisando de alguma coisa e vai, corre lá e compra, né? Exato. Então, eu acho que o varejo é isso, né? Eu não acredito que o pessoal falar o varejo vai acabar. Eu também não acredito. Eu acho que a gente falou a questão da... Eu acho que tem público para os dois, tanto para o e-commerce como para o varejo, né? A questão da pandemia, né? Que muita gente começou a trabalhar home office e aí disseram que os escritórios iam acabar também, né? E não, hoje você vê cada vez mais as empresas ativas aí, tendo um funcionário físico, né? Porque é importante essa relação, né? E tanto falando um pouco aí sobre o home office, que muitas pessoas ficaram doentes de ficar em casa, porque não tinha mais aquele contato, né? Por mais que seja no escritório, você fala com um, conversa com o outro e... Acaba sendo mais dinâmico, né? Eu particularmente prefiro trabalhar no físico mesmo. Sim, porque você acaba ficando em casa, muitas vezes você fica isolado, né? Porque você precisa ficar num lugar mais quieto, mais silêncio e acaba
não tendo com quem conversar, e isso acaba prejudicando um pouco a Exato. gente, Então, né? eu acho que foi só um momento que a gente passou de desespero, né? Uhum. Tanto a questão de compras pela internet, tanto a Sim. questão de home office. Sim. Então mudou tudo. E eu acho que o mercado, igual o mercado de varejo, não vai acabar. E outra, a Não. construção civil em si, né? Tem vários nichos e a construção civil, ela é muito isso, é varejo puro. Sim. Então, assim, a pessoa, ela beleza, tem aquele perfil que gosta mais de comprar pela internet, mas é muito mais você ir ali na loja, pegar o produto na mão, ter o ter atendimento, o né? atendimento e Tomar tentar um saber mais. cafezinho. Porque Exato. exatamente, porque a ferramenta, na verdade, cada ferramenta tem um tipo de uso, né? Uhum. Uma Então, aplicação assim, diferente, né? onde o vendedor vai munir aquele cliente de informações. Porque na internet você tem que ler, né? Sim. O que tá escrito lá. Às vezes nem assim, a gente procura sempre passar bastante informações para os nossos clientes, né? Vídeo, fotos, Sim. tudo que a gente tem de informação disponível, a gente manda para o cliente estar colocando no site dele para ele estar anunciando aquele Sim. produto. Mas não é a mesma coisa de você ter um vendedor preparado, Exato. né? Como a gente Sim. faz esse treinamento para os vendedores, né? Dele tá indo lá na loja, essa pessoalmente, ter a experiência Sim. de estar pegando na mão, né? Muitas vezes até testando Sim. o produto, né? Falando dos diferenciais daquele produto. Que você lê ali é uma coisa. Você Sim. escutar a pessoa falar, ó, isso aqui serve para isso, aquilo é aquilo lá, entendeu? Então, assim, eu acho que é muito importante esse Sim, contato. e a questão da van também Sim. gera muito essa questão de ter ali o contato com a ferramenta e usar a ferramenta ali, né, para a Exato. equipe Saber comercial, manusear. exatamente. E tem que informar as pessoas mesmo, Uhum. justamente para quando o cliente for, ele saber qual que é aquela utilização da determinada ferramenta, porque às Sim. vezes ele vem com uma ferramenta na cabeça Exato. que ele não precisa, porque não vai atender aquela determinada, A necessidade né, Necessidade. dele. E tem muito Teria que isso, ser né, uma Cleito? obra. Bastante. O Tem cliente chega muito lá, disso, né? O Cleito que tá mais na Sim. rua aí, ele Sim. pode ver. Às vezes o cliente, até mesmo lá com as vendedoras, o cliente liga querendo uma coisa que não tem nada a ver com o que ele vai né, precisar. Não Sim. condiz com E o que aí ele vai nós, trabalhar, né, passamos para ele, as vendedoras treinadas, né? Sim. Falando, olha, isso não é a necessidade do senhor. Eu vou te indicar uma outra máquina que vai resolver o problema, né? Sim, Legal. exatamente. Então, assim, eu acho que ter essa preparação é muito importante, né? Sim, E com quando você certeza. fala com o cliente e passa e resolve o problema dele e mostra para ele qual que é a necessidade dele, a real necessidade, isso dá muita credibilidade, né? Sim, Pro com cliente. certeza. Aí ele fala, nossa, mas ela resolveu o meu problema. Então, quando eu precisar, eu vou aonde? Na Vai Enrio, procurar. né? Vou procurar a Sim. Enrio que Com resolveu o meu certeza. problema, né? E com relação à gestão de pessoas, né? Vamos mudar um pouquinho, inverter para a parte de gestão. Sim. Como que funciona? Como que você lida com isso? Porque, né, hoje em dia é complexo, né? Sim, é desafiador, né? Lidar com pessoas é Sim. muito desafiador, né? E assim, é a mesma coisa que é desafiador, é uma coisa, pra mim, assim, uma coisa muito gratificante, né? Porque você acaba sendo a psicóloga, né? Sim. Você acaba sendo a mãe, você acaba... Você acolhe, né? Tem aquele Acolhe, acolhimento. exatamente. Então, você acaba tendo esse acolhimento. E é acolhida também, né? Sim. Porque as Sim. pessoas também, né? Às vezes não é todo dia que nós estamos bem e tal, então a Sim. pessoa acaba te acolhendo. E essa parte de gestão, assim, é um desafio diário, eu falo por quê? Porque todo dia alguém tem um problema diferente, traz uma situação diferente, né? E aí é desafiador. Você fala, nossa, e agora? No primeiro momento você fala, mas vamos resolver, né? Sim. E aí Tem o quando... equilíbrio, né? Exato. E aí quando você chama pra conversar, você, né, tenta resolver da melhor forma possível. E aí quando você vê que aquilo, você fala, nossa, eu consegui resolver Sim. o problema daquela vendedora, no caso, né? Aham. E aí fica bem gratificante isso. Então, mas lidar com pessoas é isso, é um desafio diário, Sim, né? Desafio, assim, grande, né? Porque as pessoas, elas são diferentes. E ainda bem que são diferentes, né? Porque Sim. imagine se fosse todo mundo igual, Ia a ser gente monótono. Exatamente. Então, assim, e nisso você acaba aprendendo também, né? Porque você tendo esse contato diário, né? Esse desafio diário do dia a dia, a gente aprende muito, né? A Sim. gente aprende
coisas que às vezes a gente fala, nossa, porque a gente começa a conviver com histórias, com coisas que às vezes não é da nossa rotina, Não né? é da nossa realidade, Da nossa né? realidade. Sim. E isso ensina muito, né? Uhum. Então, eu acho assim, é o que eu falo, é desafiador. Eu acho que foi o meu maior desafio de quando eu fui para Enrio, né? Uhum. Até hoje é o maior desafio lidar com pessoas, Sim. né? Porque a parte de vendas, eu sempre trabalhei com vendas, desde os meus 15 anos. Então, assim, tiro de letra, né? A Sim, essa gente parte já profissional. sempre trabalhou com Tem isso. uma Tá. bagagem, né? Sim, então muda o produto? Muda, mas a gente faz treinamento, tudo, vendas, Sim. o conceito é o mesmo, né? Sim. Mas a parte de gestão foi o meu maior desafio e continua sendo, porque é o que eu falei, trabalhar com pessoas é um desafio diário, porque todo dia é uma história diferente. Cada dia tem um tá com humor diferente. Exato, E tem então- também a questão de casos, né? Na hora do atendimento, Sim. tem um caso que aconteceu coisa X, coisa Y, Uhum. aí passa pra você ter ali a Exato. tomada E às vezes de você decisão, escuta a vendedora falando alguma coisa, você precisa chamar ela para alinhar, falar, olha, desse jeito não. fazer um feedback, Sim. né? Que Exato. é importante. Sim, tanto o feedback positivo como o negativo, Sim. né? Então é muito importante isso. Eu acho que a gente só cresce, né, quando a gente tem o feedback. Sim, com Se a certeza. gente ficar só no feedback positivo, a gente não tem crescimento. A gente Sim. precisa. Eu falo muito que é errando que se aprende, né? Exato. Então a gente tem que errar pra gente aprender. Ter um olhar mais crítico também, né? Sim. Justamente não ficar só criticando o atendimento Não, das não. vendedoras, mas assim, ter um olhar um pouco mais voltado pra isso, justamente Porque todo pra mundo vai corrigir. ter o seu lado positivo e o seu lado negativo, Sim. né? A gente só precisa trabalhar para sempre estar melhorando essa parte negativa que nós temos, essa parte, né, que então a gente sempre vai ajustando. Então os ajustes Sim. sempre acontecem, né? É o que você falou, sempre tem que ter esse olhar crítico, né, de ver aonde precisa ser ajustado, né? E conversando e dando esse feedback, faz parte, né? Sim, todo faz dia é parte uma da parte evolução, da- né? Todos os dias é uma evolução, Sim. né? Exato. Emocional. E Com faz certeza. parte da gestão, né? Sim, com certeza. Eu acredito que deve ser muito desafiador. Sim. Eu ainda não tive a oportunidade de ser gestora, mas eu acredito que é bastante assim complexo, mas é dia a dia mesmo. Sim. Com certeza. E assim, mas é o que eu falo, é muito gratificante, porque aí você acaba aprendendo muito e você vai evoluindo com isso, né? Sim, como pessoa, como Como profissional. pessoa e como profissional, Sim, sim. com certeza. Não, bacana. Essa questão humana, né? A gente Sim. sai de casa, a gente passa mais tempo no trabalho, né? Então a gente busca ter a mesma Ter uma- relação que a gente tem uma em casa, harmonia, uma né? harmonia, né? Porque a gente não quer chegar aqui e ver todo mundo com a cara amarrada, né? Tem A que gente ter um quer- bom ambiente, um Sim. ambiente saudável. Não dá pra né? você ficar todo dia num ambiente com todo mundo com cara amarrada, Exato. insatisfeito, né? Achando que aquilo lá é uma pedra, né, no Sim, caminho. você tem que E os buscar dias passam, o ano passa, não tem como. A gente precisa, é o que eu falo, trabalhar todo mundo precisa. Então a gente Sim, com precisa certeza. gostar do que a gente faz, Sim, né? com certeza. E aí, pra isso, a gente precisa ter um ambiente harmonioso, Exato. tranquilo, né? E principalmente lembrar. para vendas, né? Que é essa Exato. questão que eu Sim. falei no início de encantamento, né? Sim. Então, assim, a vendedora ela tem que gostar do que faz. Né? Porque senão acaba se tornando Sim. algo muito maçante e É, ela porque- fica só focada, em vez de relacionamento, ela foca o quê? Em número ou até mesmo, E- bati minha meta, é Sim, isso. tem que ter um E não é equilíbrio assim. emocional. Exato. E Exatamente. vendas é um desafio diário, né? Porque, assim, diferente de todos os outros departamentos, vendas todo dia você começa do zero, né? Exatamente. Então, tudo que você fez hoje, amanhã Amanhã- zerou. Amanhã é Né? outro dia, Amanhã é um outro dia, desafio. começa tudo de novo. Então, pode ser que hoje eu fechei uma venda muito boa e amanhã eu não vendi nada. Exato. Mas nem por isso eu vou desanimar, né? Eu Sim. continuo Tem minha que vida, buscar. porque eu tenho mais 28 dias do mês aí pra estar correndo atrás. E aí, quando acaba o mês, uma outra Zera, história de novo. isso, aí zera. E é isso que eu falo. Para ser gestora de um departamento comercial, tem também muito disso, né? De você trabalhar isso na mente, né? no comportamento das vendedoras, Sim. porque não é fácil você manter uma motivação, você Sim. ser ali mais linear, né? Porque é pessoas, É né? pessoas. Não é que nem máquina que você vai Não, ali, não. programa e E é assim, isso. e o último dia é desafiador, mas é muito gostoso, sabe? Pra quem gosta de vendas, o pessoal às vezes, né, fala, mas não é cansativo pra vocês? Porque a gente fica até faturar o último pedido, né? Sim. Então a gente só vai embora quando fatura o último pedido. E aí o pessoal fala, mas não é cansativo? Não, pra gente que gosta do que faz, de Sim, trabalhar sim. com essa...
com Resultados, vendas, né? com resultados. Então, pra gente é muito gratificante. Você sair dali e falar, nossa, Dever cumprido. dever cumprido, ufa, zerou o mês, mas a gente entregou Exato. o melhor, né? Então, pra gente e pras vendedoras também. Então, você vê que no último dia, elas estão mais motivadas do que todos os outros. Sim. Que todo mundo fala, não, mas o último dia é mais cansativo. Não, é o mais emocionante, vamos Porque dizer dá assim. aquele gás, né? Tipo, É. vamos lá, vamos lá. Se já bateu, tipo, não, beleza. Sim. Mas se não bateu, não, vamos lá, vamos Mas lá. se bateu, a chega. gente quer mais ainda, É, né? Então a gente quer exatamente. chegar na superada, passar, né? Porque tem vários níveis ali de Exato, metas, né? E aí, então, assim, é muito gostoso essa parte do último dia, no dia do Sim. fechamento, né? Pra gente que trabalha ali, porque cada venda que fecha é comemorado. Então, como a gente trabalha com equipe, então não é só o meu ou só o seu. Não. É o conjunto, né? E aí, quando uma fecha um pedido, todo mundo vibra, né? Sim. Comemora aquilo. Então, é Sim. muito, muito gostoso isso. Legal. A relação é bacana, né? A relação de vendas, eu Sim. gosto de lidar com isso, Sim. porque é, igual você falou, um desafio. Todo dia é um desafio. Exato. Fechou o mês, bateu a meta, pô, uma outra meta. Exato. Então, É um desafio constante. Constante. Legal. Bom, gente, é isso. Gostaria de agradecer a sua participação, tá? Aqui Eu no que nosso agradeço. podcast. Vamos encerrando por aqui. Sigam nossos perfis nas redes sociais, @âncora sistemas de fixação e @Enrel Brasil. É isso. Obrigada, Cleiton. Obrigado, Renata. Obrigada, Jéssica. Obrigada, Cleiton.